preocupação em filosofia de compreender a realidade de modo a encontrar harmonia entre a filosofia e a ciência. Eu pergunto-lhe se essa preocupação tem alguma continuidade ao longo da sua vida, tendo em conta que um dos filósofos que mais o fez adentrar na filosofia foi Heidegger. Eu não creio que essa seja uma preocupação forte em Heidegger. Claro. E se isso não tem a ver com a sua formação em engenharia, que aqui na sua reflexão tentou até minimizar. Pois. A barca. Não, a verdade não é tanto com a engenharia. A engenharia veio, estava lá e veio quando foi precisa, mas foi sobretudo o estruturalismo, porque eu fui a partir da linguística, eu ensinei filosofia da linguagem na Faculdade de Letras e fiz ainda até sobre linguística. A linguística era, no tempo do estruturalismo, era a disciplina mestra, piloto, digamos assim, e foi aí que eu descobri a relação entre filosofia e ciências, que é uma relação completamente diferente da chamada filosofia das ciências, que foi uma coisa que eu nunca pratiquei. De maneira que foi a partir da questão da linguagem e depois tinha então outras questões que eram necessárias, a antropologia, a psicanálise, a biologia, a neurologia e pronto, e no fundo para se entender a linguagem era preciso todas as dimensões. Eu não era capaz de fazer uma filosofia da linguagem, como fazia o Heidegger, aliás, fazia uma filosofia da linguagem puramente filosófica. Eu disse, era rigorosamente incapaz, isso não... De maneira que eu precisava do apoio de várias ciências para ser capaz de tratar da questão da linguagem. E aí fui descobrindo as questões. Justamente a parte do engenheiro veio, pronto, porque apesar de tudo também me interessou um bocado a física e a química para se perceber a bioquímica, não é? Mas... Posso dizer uma coisa, não é preciso microfone. É assim, eu, quando tinha 17 anos, ou já não sei quantos anos tinha, fui das primeiras gerações que estudaram Saussure numa coisa que se chamava Filologia Românica. Achei uma coisa do outro mundo, mas não era encarada como filosofia, nem podendo fazer aprender coisas para lá da questão linguística. Okay. E agora, não é agora, mas pronto, aparece o Saussure dentro desta linhagem de vários filósofos, de vários pensadores, etc. E o que eu acho engraçado, eu julgo, mas é uma pergunta ao Fernando Belo, é se ele não tivesse tido este itinerário concreto, porque eu de coisas abstratas não percebo nada, eu não consigo ler um único texto de filosofia, mas isso sou eu, se a vivência das transformações, primeiro familiares, mudar de coisas, depois ter estado no maio de 68 em França, depois ter vindo para Portugal e ter escrito aqueles textos da Gazeta que faziam referência a coisas vulgaríssimas, daquilo que a gente antigamente chamava povo, que agora já não há só famílias, que são as que são contadas para haver mais dinheiro ou menos dinheiro, porque deixam de haver pessoas, passou a haver famílias. E a gente também pode falar da questão das famílias, mas isso é outra coisa. Se essa vivência enquanto itinerário não foi importante para tirar o Saussure da linguística que nós tínhamos para a filosofia, pensamento do mundo e poder ir aprender. Porque essa história da aprendizagem, quando eu ouço aqui umas pessoas que sabem muito de filosofia, que eu não sei nada, faz-me confusão, porque lá para os currículos e essas coisas todas, tem que ter lido aqueles textos e aquelas coisas todas que tu também leste e outras pessoas leram. Mas como é que se lê e o que é que se tira para a pessoa ser uma no mundo e não outra? Pronto, não sei, isto não é pergunta, é uma maneira de dizer, e lembrei-me de partir do Saussure por causa desta questão de ter sido como que um especialista novo, quando já tinha escrito aqui em 1916, mas já estava em 60 e tal, por ser uma grande novidade, não é? Também é engraçado a gente perceber estas coisas, e depois agora ser uma parte de um pensamento sobre a vida que tem autores e por aí fora, sim senhor, mas o que não tem autores é que se calhar para toda a gente está aqui, o que não está aqui é o mais importante. Pronto, expliquei muito mal, mas se calhar dá para falar um bocado. Ok. Bom, o Saussure
foi esquecido a partir de certa altura. Não só os linguistas pegaram no Chomsky e deixaram o Saussure, o que para mim é uma infelicidade, mas enfim, não é o meu problema direto, mas depois foi pegado pelo Derrida de uma maneira muito interessante, e que é o seguinte: o Derrida entrou em filosofia pela questão da escrita, que era uma questão que, pura e simplesmente, nunca tinha sido pegado nela. E desde o Platão, que tinha dito que a escrita era uma coisa mortal, venenosa, pretendia ser um remédio, mas era um veneno, porque quando uma pessoa fala, o seu discurso responde por ele, mas se a pessoa escreve e depois ela não está, o discurso está ali, é órgão bastado, ninguém responde por ele. E todo o pensamento ocidental, até o Heidegger inclusive, é o que o Derrida chama logocêntrico, é o predomínio do pensamento, do logos oral, daquilo que está presente à nossa alma, à nossa interioridade, sobre a escrita, que é uma coisa exterior, está num papel que fica depois da nossa morte. E o que o Derrida fez foi dar uma volta sobre o Saussure e tentar perceber o que é que o Saussure tinha feito, aquilo que ele próprio não conseguiu entender, se pode dizer, porque filosoficamente não fez o que pôde, não é? E o que ele mostrou foi que na linguagem, a ver se eu consigo dizer rapidamente, no fundo tem a ver com a história da aprendizagem. A linguagem é feita de sons ou de riscos, portanto tem uma parte, digamos, material, mas o que faz a língua propriamente dita não é isso, são as diferenças entre sons. Todos nós temos as nossas vozes. As nossas vozes são diferentes. Se cada um de nós aqui dissesse uma frase em voz alta, as frases eram todas empiricamente diferentes. Mas, sendo todas a mesma língua, as diferenças entre as várias coisas eram as mesmas. Ora bem, é isso que o Derrida chama de différence com A, que é também o que provoca as vozes. De maneira que... Agora, o Derrida, ao mesmo tempo, tem muitas outras coisas. O Derrida é mais marxista do que o Marx, em certo sentido, quer dizer, é mais radical em muitas coisas, de maneira que... Bom, isso não dá para... A questão do espiritual, há bocadinho deste mais importância ao espiritual, sobre o religioso. Inclusivamente escreveste um texto há pouco tempo sobre essa questão. A dimensão espiritual não entra na todos os teus estudos? Está. A dimensão espiritual não entra nas tuas investigações relativamente às filosofias de consciências, etc. Portanto, tu tens textos sobre o cristianismo, continuas a escrever, não é? Como é que tu conjugas isso? Como é que tu jogas essa questão? Não sei muito bem não sei onde é que tu pretendes chegar com a questão, mas é uma categoria antropológica, digamos assim. O que é próprio do espiritual é a ruptura com o poder do dinheiro, com o poder propriamente dito, com os saberes instalados, etc. É aquele que rompe e vive à parte e que é fecundo nesse romper. É o que fazem os santos. Os santos não são necessariamente os que estão nos altares, mas aquelas pessoas que, em vidas muito complicadas, vivem com uma força que eles não sabem muito bem, atribuem a Deus, mas sabe-se lá quem é que é Deus, mas chamam-lhe tem essa força, e isso manifesta-se no facto de que a ação delas é muito mais forte do que os meios de que ela dispõe, porque justamente
são pessoas de meios pobres, pobres em meios, digamos assim. Que aliás também dá para outras coisas, não dá só para os espirituais, também dá para artes e para pensamentos, etc. Também o pensamento propriamente dito é pobre de meios em comparação com a doxa académica e com a doxa, etc. Mas eu não sei muito bem são questões à parte. Não percebi muito bem o que é que tu querias com a tua pergunta. Não sei se essa questão são questões à parte, a filosofia e consciências é uma coisa. Sim. Mais ou menos. Mais ou menos. Não faz parte da história, nunca é à parte. Tá bom? Ok. Não é preciso acabar. Há uma coisa que eu acho que é engraçada. Nesses pensamentos todos e nestas vidas e nesses itinerários, há uma coisa que me parece evidente, é que é completamente errado achar-se que há um conteúdo e uma forma. E nessas questões todas que tu falaste, um conteúdo e uma forma. E toda a análise da arte, que a gente está muito aqui dentro da arte, neste sítio, não sei o quê, há uma coisa que o Mário Dionísio, pronto, porque a gente parte daí, já nos anos 50, não sei o quê, dizia que não se pode falar de conteúdo e de forma. E agora até há uma coisa chamada indústria dos conteúdos. Pronto. E acho que até dá dinheiro a algumas pessoas, a outras não dá, mas deveria dar, em que se separa aquilo a que se chama conteúdo e que não se percebe o que é, daquilo que se chama forma que também não sabe o que é. E acho que é engraçado estas coisas que eu ouvi que os filósofos foram chamados e que o Guilherme foi chamado, é que a questão daquilo a que se chama conteúdo que não sabe o que é e de forma que não sabe o que é, fica evidente que não há divisão nem há separação. Mas é uma coisa muito difícil não é? Todos esses blogs, também tens um blog, escreves num blog, também acho engraçado, os filósofos estarem nos blogs, e nessas coisas, há sempre uma coisa assim, quanto ao conteúdo, quanto à forma, mas a forma é o conteúdo e o conteúdo é a forma. Pronto, isto é assim uma coisa que me lembra de várias coisas que forem dizendo, que foste dizendo, e que é muito difícil de trabalhar assim. Pronto. Pronto, mas isto era só uma gracinha final. E agradeço imenso teres vindo, não sei se isto dá outro tema, se não dá, e agradeço imenso teres vindo, teres tido por a falar destas coisas, e voltem sempre, há muitas outras coisas além destas, não quer dizer que sejam melhores, mas há, e as coisas vão ficando nos momentos, depois quando eu vou ao supermercado, já se esquecem das coisas.